Meu nome é Rovan Reis, tenho 42 anos. Mas para a prestigiosa família Reis, sou a decepção do uniforme. Então, quando minha mãe ligou para falar da festa de promoção da minha irmã, sua voz era fria e cortante ao telefone: use a porta dos fundos. Não a envergonhe. Uma instrução simples para a filha que, segundo eles, embaralha papéis em Langley. O que eles não sabem é que a sua burocrata acabou de voltar do inferno, trazendo 31 almas para casa com ela. Aquela sensação familiar, como um pedaço de gelo, alojou-se no meu peito enquanto eu dirigia. Mas o golpe mortal veio quando entrei pela cozinha, e minha mãe nem olhou para mim. Seu olhar deslizou por cima do meu ombro como se eu fosse um cabideiro invisível. Que bom, você chegou, disse ela. O ar foi sugado dos meus pulmões. Coloquei o sorriso que havia aperfeiçoado ao longo de 20 anos, a máscara perfeita para esconder o grito. Você já precisou usar uma máscara dessa só para sobreviver à sua própria família? Conte-me sua história nos comentários abaixo, porque naquela noite, a minha estava apenas começando. As folhas outonais de Potomac, Maryland, eram uma tapeçaria de ouro e fogo, mas o espetáculo passou despercebido por mim. Agarrei o volante gasto do meu velho Honda Accord, com o peito apertado por uma dor familiar. A lembrança do telefonema da minha mãe alguns dias antes ecoava sem parar, sua voz áspera e desprovida de calor. Laia tem uma grande festa neste sábado, ela havia dito, não perguntado. Você deveria estar presente. E Rovan, não use suas roupas práticas. Elas não são apropriadas. E, por favor, pelo amor de Deus, não fale sobre suas pequenas aventuras. Você não deve envergonhá-la. A instrução final foi dada como um golpe cirúrgico. E use a entrada da cozinha. A entrada da frente é para os oficiais superiores. Eu disse a mim mesmo que estava acostumado com isso, mas as palavras ainda soavam como um caco de vidro perfurando meu coração. Segui suas ordens, estacionando meu carro em um local isolado ao lado das enormes e lotadas lixeiras de reciclagem. O cheiro de folhas úmidas se misturava ao aroma azedo do buffet da noite anterior. Assim que passei pela porta de serviço e entrei no calor intenso da cozinha, o chefe do buffet, um homem que eu nunca tinha visto antes, parou de picar e me lançou o mesmo olhar curioso que lançaria a uma máquina de lavar louça nova. Minha mãe, Eleanor, parecia uma estátua com um vestido azul marinho Saint John, a postura impecável. Seus olhos me percorreram, com um lampejo de desaprovação antes de sua expressão se tornar inexpressiva. Ótimo, você está aqui, disse ela, com o tom de voz confirmando meu status como item de uma lista de verificação. Ela apontou um dedo perfeitamente manicurado para uma mesa repleta de presentes. Seu presente para Laia vai para lá, e lembre-se, não a perturbe antes do discurso dela. Ela não perguntou sobre minha viagem de 10 horas. Não houve abraço. Ela simplesmente virou as costas, sua atenção já concentrada em colocar uma bandeja de bolinhos de lagosta. Caminhei pela multidão cintilante, sentindo-me completamente deslocado. Meu pai, Richard, estava imerso em uma conversa com um senador, rindo de uma piada que eu não conseguia ouvir. Ele me deu um aceno rápido do outro lado da sala, um reconhecimento político, não paternal. Então Laia apareceu. Ela era uma visão em um vestido de seda, deslizando pela sala como uma rainha em sua corte. Ela me viu e fez um show. Aí está você, ela gritou, sua voz alta o suficiente para que o grupo de convidados próximos se virasse. Ela passou um braço em volta dos meus ombros, seu toque parecendo mais uma restrição. Pessoal, anunciou ela com um sorriso doce e condescendente, esta é minha irmã, Rovan. Ela trabalha para o governo. Algum trabalho burocrático em Langley, eu acho. Algumas risadas educadas e bem educadas ecoaram pelo ar, do tipo que fere mais do que qualquer insulto direto. Senti o rubor quente subir ao meu rosto, mas contive o sorriso. Era algo rígido e quebradiço, uma máscara que eu usava há 2 décadas. Naquele momento, cercado pelo burburinho da conversa regada a champanhe, percebi a verdade. No mundo deles, eu não era apenas invisível. Eu era uma vergonha a ser gerenciada. Eles não sabiam que o que viam como meu fracasso era o próprio escudo que protegia essas festas luxuosas. O som abafado de risos e o tilintar de copos me seguiram enquanto eu escapava pelas portas francesas para o terraço dos fundos. O ar frio do outono foi um choque bem-vindo, uma lâmina limpa cortando o perfume sufocante e a pretensão lá dentro.
Encostei-me na fria balaustrada de pedra, minha respiração embaçada pela luz fraca, tentando acalmar as batidas frenéticas do meu coração. Foi então que eu vi. Minha garganta fechou instantaneamente. Estava mantendo aberta uma das portas pesadas, um batente simples e utilitário contra a brisa da noite. Mas não era um tijolo ou um bloco de madeira. Era uma bandeira americana dobrada. Não uma bandeira qualquer. Era a bandeira, a que cobria o caixão do meu companheiro de equipe David depois que ele caiu ao meu lado em Damasco. Eu não tinha um lar para falar, nem uma lareira para colocá-lo. Então, eu havia confiado à minha mãe para guardá-lo, uma responsabilidade sagrada. Agora, suas dobras cerimoniais engomadas acumulavam poeira na laje, com um canto já começando a se desgastar contra a superfície áspera. Para elas, um símbolo de sacrifício supremo não passava de um objeto doméstico conveniente. Lenta e reverentemente, ajoelhei-me e peguei-o, limpei a poeira das estrelas com a palma da mão, o tecido de lã parecendo pesado e oco. Era como segurar um fantasma. Essa profanação silenciosa e irrefletida doeu mais do que qualquer uma de suas palavras ásperas. Deixando de lado a tagarelice da festa, busquei refúgio na biblioteca do meu pai. A sala era um santuário de mogno e couro, um mausoléu dedicado aos sucessos consagrados da linhagem Reis. As paredes eram uma galeria de conquistas, Lai apertando a mão de um governador, meu irmão em seu uniforme de gala recebendo uma comenda, diplomas de Yale e Georgetown, prêmios, promoções e fotos de casamento, tudo exposto em molduras pesadas e ornamentadas. Examinei a parede, procurando um vestígio de mim mesma. Sabia que havia apenas uma foto minha, um retrato de família de quando eu tinha 19 anos. Encontrei a moldura, mas eu não estava nela. Onde meu mais jovem deveria estar parado, sem jeito, ao lado de Laia, agora havia apenas um pedacinho do gramado bem cuidado atrás de nós. Passei o dedo pela borda da fotografia dentro do vidro. O corte era desajeitado, uma linha irregular onde eu havia sido removida cirurgicamente. A voz da minha tia Carol ecoou na minha memória de umas férias anos atrás. Ela mencionou isso de passagem, uma fofoca familiar inofensiva. Ah, a Eleanor comprou uma armação nova, menor, e você simplesmente não serviu, querida, disse ela, dando de ombros. Ela teve que te cortar para equilibrar a composição. Equilibre a composição. Eu não era uma filha. Eu era um elemento perturbador na imagem perfeita deles. Olhando para aquele espaço vazio, aquele vazio onde eu deveria estar, senti a verdade disso penetrar em meus ossos. Eu já havia sido extirpada da narrativa deles muito antes de sair de casa. Aquele espaço em branco no quadro me puxou para mais longe, para a toca do coelho da memória, para o dia em que a excisão começou, 20 anos atrás. Eu estava naquela mesma sala, o ar impregnado com o cheiro de esmalte de limão e a decepção do meu pai. Eu não havia abandonado a academia do FBI. Eu havia sido escolhido a dedo, recrutado por um homem discreto, de terno cinza indefinido, que me encontrou no terreno de Quântico e me falou de um programa clandestino que não existia oficialmente, um programa que exigia que eu desaparecesse. Quando tentei explicar aos meus pais, não senti orgulho, apenas um silêncio arrepiante. Meu pai, Richard, estava em pé junto à lareira, com o rosto em uma máscara de severa desaprovação. Ele finalmente falou, com a voz baixa e pesada com o peso do veredito. Então, você está se demitindo, disse ele. Não era uma pergunta. O que devemos dizer às pessoas? Que a filha de Richard Reis não aguentou a pressão. Ele me olhou como se eu fosse um estranho que acabará de envergonhar sua casa. Você transformou o legado desta família em uma vergonha. A reação da minha mãe foi mais silenciosa e, de certa forma, muito pior. Ela se sentou em sua poltrona favorita, seu único movimento sendo o tilintar delicado e quase silencioso da xícara de chá de porcelana retornando ao pires. Ela me olhou, não com raiva, mas com uma espécie de pena resignada que era infinitamente mais devastadora. Nem todo mundo é feito para ser excepcional, Rovan, disse ela, com a voz suave, gentil e completamente devastadora. Aquela única frase se tornará a trilha sonora da minha vida, um lembrete silencioso e constante do fracasso que me haviam atribuído. Voltei ao presente, sozinho na biblioteca silenciosa. Eu ainda segurava a bandeira de Davi, apertando-a contra o peito. Eles celebraram o sucesso com fotografias emolduradas e placas na parede. Construíram um santuário para os símbolos de honra polidos e públicos. Eles elogiam as medalhas, pensei,
mas têm medo das cicatrizes que as conquistaram. As cicatrizes que eles não conseguiam ver eram as que me definiam. Minha vida era uma coleção de momentos que eles jamais compreenderiam, vividos em contraste absoluto e silencioso com o mundo deles de prata polida e apertos de mão políticos. A lembrança que mais vinha à tona era de um Natal, 3 anos atrás. Enquanto minha família estava reunida em volta de uma lareira crepitante em sua mansão em Maryland, com o aroma de peru assado e pinho preenchendo o ar, eu estava em um mundo distante. Eu estava sentado no chão frio de concreto de uma casa segura abandonada em Cabul, Afeganistão. Meu jantar de Natal foi uma barra de proteína com aspecto de giz e uma garrafa de água morna. Lá fora, o distante e esporádico estouro de tiros era a única canção que eu ouvia. Meus olhos estavam grudados em um monitor granulado, rastreando os movimentos de um alvo de alto valor. Eu não conseguia me mexer, não conseguia dormir, não conseguia desviar o olhar por um segundo. Por um breve e tolo momento, peguei meu celular via satélite e abri o Instagram. Laia tinha acabado de postar uma foto. A família inteira estava lá, radiante, erguendo taças de vinho tinto. Meu pai a abraçava. A legenda dizia: família é tudo. Só queria que todos estivessem aqui conosco esta noite. Uma risada amarga e sem humor escapou dos meus lábios antes que eu pudesse contê-la. Eu era o todo mundo em que não estava lá. Eu era o fantasma na máquina deles, a engrenagem invisível garantindo que pudessem postar suas legendas vazias e sentimentais em paz e felicidade. Fechei o telefone com um estalo. O silêncio que se seguiu naquele quarto empoeirado foi absoluto, e a solidão era uma presença física, mais fria e penetrante do que a noite de inverno afegã. Essa solidão era uma companheira constante, mas era mais intensa no rescaldo de uma missão. Tornou-se algo vivo após a Operação Starlight. As memórias daquela operação não voltaram suavemente. Vieram em flashes de fogo e caos. Foi um resgate de reféns em um complexo fortificado na Líbia. O plano deu errado no momento em que pousamos. As informações eram ruins. O prédio-alvo estava armado. Eu tinha uma fração de segundo para tomar uma decisão: seguir o plano de exfiltração e salvar o refém principal, ou desviar e arriscar tudo por um grupo de civis, 3 crianças entre eles, que estavam prestes a ser pegos no fogo cruzado da milícia local. O manual, o treinamento, minhas ordens, tudo gritava para que eu me ativesse ao objetivo principal. Tomei uma decisão diferente. Tiramos as crianças. Tiramos todos os civis. Mas o atraso nos custou caro. Custou-nos David e custou-nos Mark. Voltei para a base com queimaduras de 3º grau nos antebraços e um buraco no coração que nunca fecharia completamente. Não houve cerimônia de medalhas, nem coletiva de imprensa, apenas um relatório confidencial pós-ação que seria enterrado em um cofre e os pesadelos recorrentes que se tornaram meus novos companheiros de cama. Algumas semanas depois, quando finalmente me senti firme o suficiente para ligar para casa, consegui falar com meu pai. Eu só queria ouvir uma voz familiar. Ele não perguntou se eu estava bem. Não perguntou onde eu estava. Sua primeira e única pergunta foi: você ainda está naquele seu trabalho sem nome? Quando você vai conseguir uma carreira de verdade, Rovan? Desliguei o telefone, o tom de descagem zumbindo no meu ouvido. O abismo entre a minha realidade e a percepção deles era vasto demais para ser transposto. De volta ao presente, eu estava no silêncio estéril de um quarto de motel barato perto da rodovia interestadual, daqueles com paredes finas e móveis aparafusados. O leve cheiro de água sanitária pairava no ar. Estremeci ao tirar o curativo antigo de um ferimento no meu ombro. Era uma lembrança de uma luta corpo a corpo em um bazar lotado de Istambul, um corte longo e feio de uma faca que chegará perto demais. Os pontos haviam sido retirados, mas o corte havia inflamado novamente, inflamado e vermelho. Com a eficiência praticada de um médico de campo, limpei o ferimento com um lenço antisséptico da minha maleta de emergência, apliquei uma nova camada de pomada e o envolvi habilmente em um curativo limpo. Fiz tudo sem espelho, apenas pelo tato. Minhas mãos estavam firmes e meus movimentos, seguros. Esta era minha vida, despojada, uma existência solitária, remendando minhas próprias feridas, tanto as visíveis quanto as invisíveis, no anonimato silencioso de quartos alugados. Eu não precisava da piedade deles. Eu nem queria mais a compreensão deles. Mas, ao ver meu reflexo no espelho opaco do banheiro, vi o profundo cansaço em meus olhos.
Via as linhas finas gravadas ali, não pela idade, mas por tantos amanheceres vistos do lado errado do mundo. E um desejo profundo e doloroso veio à tona, um desejo tão intenso que me assustou. Eu só queria, por uma vez, que pudessem me ver não o fracasso, não o abandono, mas o sobrevivente. Inclinei-me mais para perto, minha respiração embaçando o vidro, e sussurrei para o rosto cansado que me encarava: "Você ainda está aqui, Rovan, e isso basta." Mas será que era mesmo? Às vezes, na calada da noite, me pergunto se existe alguém neste mundo que consegue olhar para mim e não ver a sombra da minha família pairando atrás de mim. Não voltei para o motel. A lembrança daquelas 4 paredes bege me sufocava mais do que nunca. Em vez disso, dirigi sem rumo pelas ruas de Washington. No impulso, me vi em Georgetown, parando em frente ao The Tombs, um clássico bar subterrâneo com paredes de tijolos e teto baixo com vigas de madeira, o tipo de lugar onde ninguém da minha família, com sua preferência por lojas de hotéis de luxo estéreis, jamais poria os pés. Sentei-me num banquinho de madeira desgastado na extremidade oposta do balcão. O aroma de cerveja velha e carvalho era um cobertor estranhamente reconfortante. Pedi um bourbon puro, precisando da queimação para espantar o frio na alma. Eu estava olhando para o líquido âmbar, girando no meu copo, quando uma voz profunda e familiar retumbou ao meu lado: "Rovan Reis, que me danem. Não acredito no que vejo." Olhei para cima e prendi a respiração. Era Marcus Vance, meu antigo instrutor da fazenda, o campo de treinamento da CIA no interior da Virgínia. Ele parecia mais velho agora, seu cabelo escuro adquirira um distinto tom prateado, mas seus olhos eram os mesmos, enrugados nos cantos com um calor profundo e consciente. Ele não deveria estar ali. Deveria estar aposentado, pescando em algum lago em Montana. Ele puxou o banco ao meu lado, fazendo sinal para o barman pedir uma cerveja. Não perguntou sobre a minha família, nem disse bobagens vazias sobre a festa da qual eu obviamente tinha acabado de fugir. Olhou-me nos olhos, um olhar sincero e avaliador. "Aquela situação em Trípoli no ano passado", disse ele, com a voz baixa e séria. "Ouvi dizer que você lidou com isso com a cabeça fria. Ótimo trabalho." Por um momento, não consegui falar. Era a primeira vez em anos, décadas, talvez, que alguém falava comigo sobre o meu trabalho, não como um trabalho sem nome ou uma pequena aventura, mas com o respeito silencioso e profundo de um colega de profissão. Um calor se espalhou pelo meu peito, afastando um pouco do gelo. "Eu só fiz o meu trabalho, Marcus", consegui dizer. Ele resmungou, tomando um longo gole de cerveja. "Não se subestime, garoto. Nunca faça isso." Ficamos sentados em um silêncio confortável por um tempo antes que ele falasse novamente: "Você parece estar precisando de uma refeição de verdade. Minha casa fica a poucos quarteirões daqui. Eu faço um chili delicioso." Hesitei por apenas um segundo antes de concordar. Qualquer coisa era melhor do que voltar para a solidão esmagadora do meu quarto de motel. O apartamento dele era pequeno, mas limpo, um apartamento de solteiro cheio de livros e mapas antigos. O ar cheirava a café e polidor de madeira. "Minha esposa, Ellen, faleceu ano passado", disse-lhe suavemente, como se tivesse percebido minha pergunta silenciosa. Ele se movia pela pequena cozinha com uma graça fácil e praticada. "É bom ter alguém para cozinhar de vez em quando." Ele me entregou uma tigela fumegante de chile espesso e escuro e uma fatia de pão de milho frito na frigideira, dourado e crocante nas bordas. Sentamo-nos à pequena mesa da cozinha sob a luz suave de uma única luminária pendente. Não falamos sobre a minha família. Conversamos sobre a vida que conhecíamos, sobre antigas campanhas e camaradas caídos. Eu me vi contando a ele sobre a Operação Starlight, as palavras saindo de mim, recontando a escolha impossível, o incêndio, a perda de David e Mark. Contei a ele tudo o que eu havia trancado, tudo o que carreguei sozinha por tanto tempo. Ele apenas ouviu. Não interrompeu, não ofereceu conselhos, não julgou. Apenas me deixou falar até a história terminar, até o silêncio voltar a reinar no quarto, pesado, mas não mais doloroso. Quando terminei, ele simplesmente assentiu, com um olhar firme e gentil. "Você tomou a decisão certa, garoto", disse ele, com a voz firme. Compaixão não é uma fraqueza em nossa área. É o ponto principal. É a arma mais forte que temos. E assim, de repente, a represa que eu havia construído com tanto cuidado dentro de mim por 20 anos finalmente se rompeu.
Uma lágrima escorreu pela minha bochecha, depois outra, lágrimas quentes e silenciosas de tristeza e gratidão, e um alívio tão profundo que era vertiginoso. Marcos não disse uma palavra. Apenas deslizou uma caixa de lenços de papel sobre a mesa em minha direção e me deixou chorar. Quando finalmente me senti pronta para ir embora, com os ombros mais leves do que em anos, Marcos me parou na porta. Ele pressionou um objeto pequeno e pesado em minha mão. Era uma pequena bússola antiga de latão, com o vidro riscado e as bordas desgastadas pelo tempo. Ela me acompanhou por 3 guerras, disse ele, fechando meus dedos em volta dela. Agora é sua, para que você sempre encontre o caminho de casa. Ele fez uma pausa, e seus olhos encontraram os meus com uma intensidade que me ancorou. E lembre-se disso, Rovan, lar não é o lugar onde você nasceu. É o lugar onde eles estão esperando por você. Suas palavras foram um bálsamo curativo para uma ferida que eu nem sabia que ainda estava aberta. Pela primeira vez, senti que tinha um lugar para pertencer, uma família não de sangue, mas de espírito. Eu não era mais um navio solitário na tempestade. Alguém estava segurando uma luz para mim. Quando me virei para ir embora, ele acrescentou uma última coisa, com a voz baixa e cautelosa: cuidado, Rovan. As pessoas que estão acostumadas a te ver vivendo na sombra delas não vão gostar quando você começar a brilhar. Por uma semana, vivi do calor tranquilo que Marcos me dera. Carreguei o peso da sua bússola no bolso, um lembrete constante e sólido de que eu não estava completamente sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, uma frágil sensação de esperança começou a criar raízes no solo árido do meu coração. Talvez as coisas pudessem ser diferentes. Talvez eu pudesse ser diferente. Então meu telefone tocou. O identificador de chamadas dizia: Richard Reis. Meu pai nunca me ligou, nunca. Um nó frio de desconfiança se formou em meu estômago, mas, profissionalmente, eu era treinada para reprimi-lo e atendi. Rovan, ele começou, sua voz imbuída de um calor artificial e experiente que eu conhecia muito bem de seus anos na política. Como vai, querida? Estou bem, pai. O que houve? Perguntei, interrompendo o fingimento. Ele riu, um som seco e oco. Sempre direto ao ponto, não é? Escuta, eu só liguei para bater um papo. Ouvi de um amigo meu que você conhece o senador Peterson muito bem. Tomou um drink com ele ano passado naquele evento beneficente, não é? O nó no meu estômago se transformou em gelo. Eu havia supervisionado a segurança da viagem diplomática de Peterson ao Oriente Médio. Não éramos amigos. Tínhamos uma relação profissional baseada no respeito mútuo. Eu o conheço, disse eu, cautelosamente. Maravilhoso, maravilhoso, ele trovejou. Bem, por acaso, ele é o voto decisivo na comissão de verbas para um novo projeto de financiamento antiterrorismo, um projeto que Laia está liderando. Seria um grande passo para a carreira dela. Ele fez uma pausa, deixando a insinuação pairar no ar. Eu estava pensando, se você tivesse um momento, poderia falar bem, sabe, da família. Para a família. As 3 palavras que sempre usavam para disfarçar uma exigência. Não houve nenhuma pergunta sobre a minha vida, nenhuma menção à festa, nenhuma curiosidade sobre o meu bem-estar. Eu era simplesmente uma ferramenta a ser usada, um contato em seu Rolodex a ser alavancado para o progresso de Laia. Minhas habilidades, minha rede de contatos, toda a minha vida perigosa e oculta, tudo era invisível até o momento em que pudesse servir à ambição deles. Vou ver o que posso fazer, menti, com a voz monótona. Essa é a minha garota, disse ele, com a falsa cordialidade retornando. E então desligou. No dia seguinte, minha mãe ligou. Sua abordagem foi diferente, mais refinada, mas não menos predatória. Ela me convidou para almoçar no Ayadas, um restaurante com vista para a Casa Branca, conhecido por seus almoços executivos e preços exorbitantes, um lugar que ela sabia que eu detestava. Encontrei-a lá, sentindo-me deslocada com minhas calças e blusas simples em meio ao mar de ternos executivos escuros e conjuntos Chanel. Eleanor estava em seu elemento, perfeitamente penteada, usando um blazer Chanel creme que provavelmente custava mais que o meu carro. Por 20 minutos, ela falou de coisas sem sentido, sua próxima viagem à Toscana, uma festa beneficente, o brilhantismo do trabalho recente de Laia. Ela mexia seu chá gelado com uma longa colher de prata, o símbolo da elegância imparcial.
Então ela armou sua armadilha. Rovan, querida, começou ela, pousando a colher com um leve estalo, seu pai me disse que falou com você. É tão importante que você ajude sua irmã com isso. Você deve isso a esta família. Uma risada sem graça quase me escapou. Te devo? Perguntei, mantendo a voz baixa e calma. Depois de tudo, você acha que eu te devo alguma coisa? O sorriso dela não vacilou, mas seus olhos ficaram frios. Era como ver um dia agradável congelar em um instante. Acho que você nos deve lealdade. Nós lhe demos tudo, um bom nome, uma educação, oportunidades que você escolheu desperdiçar. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, sua voz se transformando em um sussurro conspiratório. Você sempre foi egoísta, Rovan, pensando apenas em si mesmo e em sua vida estranha e secreta. Não é de se admirar que nunca tenha chegado a lugar nenhum. Laia, por outro lado, entende o dever. Mãe, eu disse, já sem paciência, eu não devo nada a ninguém. O ataque final e mais direto aconteceu naquela noite. Houve uma batida forte na porta do meu quarto de motel. Abri e encontrei Laia segurando uma garrafa de Cabernet Cara e sorrindo um sorriso que não alcançava seus olhos. Irmã mais velha, ela ronronou, passando por mim e entrando no pequeno quarto. Eu sei que você está brava, mas eu vim para fazer as pazes. Ela colocou o vinho na mesa de laminado barato. Não vou te ajudar, Laia, eu disse, fechando a porta. Seu sorriso se estreitou por uma fração de segundo. Não seja assim. Pense nisso como uma troca. Você me ajuda, e eu posso te ajudar. Ela olhou ao redor da sala monótona com uma piedade teatral. Tenho contatos agora. Posso falar com algumas pessoas no birro, encontrar um cargo mais adequado para você. Algo real, uma mesa, uma pensão, benefícios adequados. É o mínimo que posso fazer. Não era uma oferta. Era um insulto supremo, um suborno envolto em condescendência. Ela se oferecia para me resgatar da vida de sacrifício e importância que ela era incapaz de compreender, balançando o sucesso que lhe fora concedido como prêmio pela minha condescendência. Olhei diretamente para ela, minha raiva como uma pedra fria e dura no meu estômago. Não preciso que você me encontre um emprego, Laia. E não vou usar os relacionamentos pelos quais lutei para impulsionar sua carreira. O sorriso falso desapareceu completamente, substituído por uma expressão de puro veneno. Seu rosto endureceu. Tudo bem, sibilou ela, a voz se transformando em um sussurro gélido. Que seja. Ela pegou a bolsa, deixando o vinho na mesa como uma prova abandonada. Na porta, ela parou e olhou para mim, com os olhos brilhando de malícia. Então não me culpe, disse ela. Ela tinha acabado de declarar guerra e não tinha ideia com quem estava brigando. A ameaça de Laia, não me culpe, pairou no ar abafado do meu quarto de motel muito depois de ela ter ido embora. Era uma promessa. Eu só não sabia com que rapidez ela pretendia cumpri-la. Alguns dias depois, eu estava de volta ao The Tombs, tomando uma cerveja tranquilamente com Marcos. Era o único lugar na cidade que parecia um santuário. Meu celular, virado para baixo na madeira escura do balcão, de repente começou a vibrar incessantemente, não uma única ligação, mas uma cascata de mensagens de texto, uma após a outra, de colegas com quem eu não falava há meses. Um medo frio, agudo e familiar, percorreu minha espinha. Atendi o telefone. A primeira mensagem era um link de um ex-analista. Sem texto, apenas o link. Toquei nele. Meu sangue gelou. Era um artigo em um blog político proeminente e agressivamente direitista, do tipo especializado em escândalos envolvendo informantes de Washington. A manchete era uma pergunta capciosa: Operação Starlight, heroísmo da CIA ou perigo irrelevante? Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu lia. O artigo era uma obra-prima de insinuação e difamação de caráter. Pintava o retrato de um agente desonesto e eu, que, movido pelo ego, ignorou o protocolo e causou diretamente a morte de 2 agentes americanos apenas para salvar alguns estrangeiros não identificados. Insinuava um encobrimento massivo por parte da agência para evitar constrangimentos. Mas foi a fonte que me deixou em choque. Toda a narrativa, afirmava o artigo, se baseava em informações de uma fonte próxima à família Reis, que há muito tempo se preocupa com a instabilidade do agente. Uma fonte próxima à família Reis, Laia.
Ela não tinha apenas me ameaçado. Ela tinha pegado o momento mais sagrado e doloroso da minha vida profissional, a missão que me custou David e Mark, e o transformado em uma arma. Ela estava profanando a memória deles, pintando o sacrifício deles como consequência da minha suposta incompetência. Não se tratava mais apenas de minar a minha carreira. Era uma violação. Era uma profanação. Uma raiva incandescente, pura e mais potente do que qualquer outra que eu já havia sentido, consumiu até o último resquício da minha compostura cuidadosamente construída. Joguei algumas notas no balcão, murmurei um seco "é preciso ir para o Marcos perplexo", e saí furioso para a noite. Não pensei, apenas dirigi. A viagem de 16 quilômetros até o elegante apartamento de Laia em Georgetown pareceu uma perseguição de 160 quilômetros em alta velocidade. Encontrei uma vaga para estacionar, abandonei meu carro e liguei para o apartamento dela. Quando a porta se abriu, abri caminho até o saguão e peguei o elevador, com o coração martelando contra as costelas como um pássaro encurralado. Não bati. Empurrei a porta do apartamento dela. Ouvi um leve jazz e risadas. Laia estava na sala de estar, segurando uma taça de vinho branco, cercada por um pequeno grupo de suas amigas elegantes e ambiciosas. Todas se viraram para me encarar enquanto eu estava parada na porta, respirando pesadamente. O rosto de Laia empalideceu ao ver a expressão em meus olhos. Não disse uma palavra. Apenas caminhei sobre seu caro tapete persa, levantei meu celular com o artigo exibido na tela e o enfiei na cara dela. O silêncio se instalou na sala. A música jazz de repente soou alta e obscena. E então uma das amigas de Laia, uma mulher insípida com um penteado perfeito, riu nervosamente e disse as palavras que selariam o destino da minha irmã: "Meu Deus, Laia, você realmente conseguiu." Eu disse que vazar essa história ia funcionar. A confissão pairou no ar, nua e crua. Vi o brilho de fúria nos olhos de Laia, não por mim, mas pela estupidez da amiga. A verdade estava à mostra. Ela havia usado intencionalmente e maliciosamente as mortes dos meus colegas como um peão em seu joguinho mesquinho de rivalidade entre irmãos, um movimento calculado para provar sua superioridade. Finalmente encontrei minha voz. Não era um grito. Era algo muito mais frio, muito mais perigoso. "Você não me traiu", eu disse, minha voz quase um sussurro, mas cortou o silêncio como uma navalha. "Você traiu a memória dos homens que morreram, para poder ficar aqui em seu mundinho seguro, bebendo Sauvignon Blanc." Olhei para cada uma das amigas, com os rostos em uma mistura de choque e desconforto. Então, meus olhos se fixaram novamente em Laia. Observei a última gota de cor desaparecer de seu rosto. Virei-me e saí sem dizer mais nada. Enquanto eu voltava para o carro, a raiva que havia sido um inferno ardente dentro de mim começou a esfriar, cristalizando-se em algo duro e claro, um diamante de pura determinação. Os anos de silêncio haviam acabado. Eu os havia deixado me definir, me diminuir e agora profanar a própria essência de quem eu sou. Chega! Entrei no meu carro, o motor rugindo com um ronco satisfatório. Peguei meu telefone seguro e criptografado e disquei um número que eu não usava há anos. Fui atendido no segundo toque. Escritório do diretor Carter. "Aqui é Rovan Reis", eu disse, com a voz firme e clara. "Preciso de uma reunião com o diretor imediatamente e preciso de uma palestra na próxima Conferência de Segurança Nacional." Fiz uma pausa, e minhas próximas palavras formaram a declaração da minha própria guerra. O tema serão as lições de operações sem nome. O jogo tinha mudado. Eles queriam uma briga pública. Eu estava prestes a dar-lhes uma. Chega o momento em que você foi pressionado demais, um momento em que ficar em silêncio não é mais uma opção. É o momento em que você decide revidar. Se você conhece esse sentimento, se já chegou a esse ponto de ruptura, deixe um emoji de fogo nos comentários. É hora de aumentar a temperatura. A fúria explosiva que me impelira para fora de The Tombs cumprirá seu propósito. Agora, ela se fora, substituída por algo muito mais útil, um foco frio, claro e absoluto. A tempestade emocional havia passado, deixando para trás a mente calma e focada de um agente de campo se preparando para uma missão. Este era um tipo diferente de campo de batalha, mas os princípios eram os mesmos: conheça seu objetivo, conheça seu inimigo e prepare suas armas. Na manhã seguinte, eu estava em Langley, sentado à mesa de conferências estéreo em frente ao diretor David Carter.
A sala era um CIF, um centro de informações compartimentadas e sensíveis, à prova de som e sem janelas, um lugar onde segredos eram moeda corrente. Não perdi tempo com dramas familiares ou apelos emocionais. Expus a situação como um briefing de inteligência, um vazamento direcionado de detalhes operacionais confidenciais, uma clara violação da segurança nacional proveniente de uma fonte doméstica e o potencial de danos significativos ao moral e à credibilidade da agência. Apresentei então a minha solução, não uma investigação interna que seria enterrada, mas uma correção pública da narrativa, um discurso de abertura na próxima Conferência de Segurança Nacional. Carter, um homem conhecido por sua mente afiada e silêncios ainda mais afiados, ouviu sem interrupção. Ele juntou os dedos, os olhos fixos em mim, em busca de qualquer indício de instabilidade emocional ou vingança pessoal. Não encontrou nenhum. Encontrou apenas um oficial superior apresentando uma resposta estratégica a uma ameaça. Ele ficou em silêncio por um minuto inteiro, um minuto que se estendeu por uma eternidade. Então, assentiu com um único e decisivo aceno de cabeça. Você tem 20 minutos no palco principal, Reis, disse ele, com a voz monótona. Não me faça me arrepender disso. Não era apenas uma permissão. Era uma validação. Naquela sala estéril e silenciosa, o chefe da Agência Central de Inteligência havia me dado sua confiança. Os dias que se seguiram foram uma confusão de trabalho metódico. Recebi acesso a um data center seguro nas profundezas da sede da agência, uma sala fria e barulhenta, repleta de servidores que guardavam a verdade nua e crua. Não se tratava de vingança. Tratava-se de provas. Eu não estava construindo um caso contra minha irmã. Eu estava construindo uma fortaleza de fatos. Extraí o relatório completo e sem edições da Operação Starlight. Recuperei os registros de áudio criptografados da missão, as ligações frenéticas, as ordens calmas, as despedidas finais e comoventes de David e Mark. Acessei as imagens de satélite desclassificadas e os relatórios sob juramento dos membros sobreviventes da equipe. Então veio a parte mais difícil. Alegando um claro imperativo de segurança nacional com base no vazamento, registrei um pedido formal de registros de todas as comunicações externas dos dispositivos governamentais da minha irmã no último mês. O pedido foi aprovado. As evidências eram contundentes e irrefutáveis, um rastro digital claro de e-mails e mensagens de texto criptografados entre Laia e o blogueiro político. Ela não havia apenas falado com ele. Ela havia lhe fornecido uma versão distorcida e cuidadosamente organizada dos eventos, completa com detalhes operacionais que só alguém de dentro poderia saber. Minhas armas não seriam emoções ou acusações. Seriam fatos inegáveis e com registro de data e hora. Na noite anterior à conferência, eu estava no meu tranquilo quarto de motel, com a apresentação inteira carregada em um único pendrive criptografado. Meu traje de batalha estava estendido sobre a cama. Eu não havia escolhido um terno formal nem um vestido elegante. Não haveria performance, apenas uma apresentação da verdade. Eu havia escolhido uma blusa simples de seda cinza escuro, uma calça preta de alfaiataria e sapatos de couro práticos e sem salto. Era o uniforme de um profissional, um analista, um especialista. Não gritava, olhem para mim. Sussurrava, ouçam-me. Como toque final, peguei um broche pequeno e discreto do meu porta-joias, a insígnia da minha antiga unidade da Divisão de Atividades Especiais. Era pequeno o suficiente para ser quase imperceptível para os não iniciados, mas para os poucos na plateia que sabiam, diria muito. Era um sinal discreto de autenticidade. Parei diante do espelho, não para verificar minha aparência, mas para verificar minha determinação. O reflexo que me encarou não era Rovan, a filha magoada, a irmã invisível. Era Reis, uma oficial sênior da inteligência. A raiva havia desaparecido. A dor estava compartimentada. Tudo o que restava era uma prontidão calma e firme. Eu estava preparada. Na manhã seguinte, o ar nos bastidores do salão de conferências estava carregado de energia nervosa e cheiro de café velho. Eu podia ouvir o murmúrio baixo de 1000 participantes encontrando seus lugares. Minha família, eu sabia, estaria na primeira fila, uma cortesia estendida à família de um palestrante principal. Uma cortesia que logo soaria como uma maldição. Ouvi o moderador no palco começar minha apresentação, uma carreira de serviço distinto, ainda que discreto. Fiquei parado na escuridão dos bastidores, com o pequeno e pesado pendrive no bolso. Meu coração não estava acelerado.
Minhas mãos estavam firmes. Senti a calma familiar e focada que sempre me invadia pouco antes do início de uma operação. Por favor, juntem-se a mim para dar as boas-vindas ao policial Rovan Reis. Os holofotes iluminaram o palco. Os aplausos começaram. Este é o momento, pensei, em que a verdade recupera sua voz. Os aplausos educados cessaram enquanto eu caminhava para o centro do palco. O calor dos holofotes parecia uma lâmpada de interrogatório, mas, pela primeira vez, eu não era o interrogado. O auditório era vasto, um mar de rostos expectantes de todos os cantos da comunidade de inteligência. E lá, na primeira fila, estava a minha família. Era um lugar de honra, uma cortesia estendida à família de um palestrante principal. Meu pai, Richard, parecia orgulhoso, de um jeito imparcial e político. Minha mãe, Eleanor, era o retrato da compostura equilibrada. E Laia? Laia olhou para mim com um sorriso de triunfo presunçoso. Ela achou que tinha vencido. Ela achou que aquela era a minha execução pública. Cheguei ao púlpito, mas não me escondi atrás dele. Peguei o microfone sem fio, dei alguns passos à frente e fiquei diretamente sob a luz. A tela grande atrás de mim permaneceu apagada. Não olhei para minha família. Olhei para a plateia, para os generais, os analistas, os agentes de campo e os formuladores de políticas. Bom dia, comecei, com a voz calma e firme, amplificada por todo o salão cavernoso. O programa diz que meu tema de hoje são as ameaças assimétricas emergentes. Mas não vou falar sobre estratégia. Vou contar uma história. É sobre o verdadeiro custo da inteligência. É sobre o preço da verdade. Um murmúrio baixo percorreu a plateia. Não era a apresentação seca e acadêmica que esperavam. Vi o diretor Carter, sentado na segunda fileira, fazer um aceno quase imperceptível. É sobre uma missão chamada Operação Starlight, continuei. Comecei a expô-los, não com gráficos e tabelas, mas com a realidade visceral dos eventos. Falei das informações falsas, do esconderijo comprometido, do cheiro de poeira e pólvora. Falei dos rostos dos civis aterrorizados que encontramos encolhidos em um porão. Falei de David e Mark, não como estatísticas, mas como homens. Descrevi as piadas idiotas de David que nos mantinham sãos durante longos turnos de vigilância e o hábito de Mark de sempre guardar um pedaço de chocolate de suas rações para as crianças locais. Tornei tudo isso real, fiz a plateia sentir o peso da escolha impossível que eu enfrentava naquele momento de caos. O salão inteiro ficou em silêncio, cativado. Então, mudei o tom de voz. O contador de histórias se tornou analista. Recentemente, eu disse, com a voz mais áspera, mais clínica, foi sugerido em certos fóruns públicos que esta operação foi, de fato, um fracasso imprudente. Alegou-se que vidas foram perdidas devido ao ego de um policial e que os eventos foram posteriormente encobertos pela agência. Deixei a acusação pairar no ar por um instante. Então, pela primeira vez, permiti que meu olhar se desviasse para a primeira fila, direto nos olhos de Laia. Essa narrativa, eu disse, com a voz embargada, mas com um novo peso, foi infelizmente propagada por fontes que buscavam usar o sacrifício como arma para ganho pessoal. Vi Laia enrijecer. O sorriso irônico em seu rosto desapareceu, substituído por um lampejo de confusão. A testa do meu pai franziu. Desinformação é uma arma poderosa, declarei, voltando minha atenção para a plateia. Raramente funciona como uma grande mentira. É mais eficaz quando construída a partir de milhares de verdades distorcidas. Ao dizer as palavras verdades distorcidas, apertei o controle remoto em minha mão. A tela enorme atrás de mim piscou e ganhou vida. Não era um gráfico. Era uma captura de tela de um e-mail criptografado do telefone fornecido pelo governo de Laia para o blogueiro político. O remetente e o destinatário estavam claramente visíveis. Eu havia censurado o nome do blogueiro para manter uma posição profissional, mas o de Laia estava lá para todos verem. Frases-chave no corpo do e-mail estavam destacadas em vermelho: desrespeito imprudente ao protocolo, mais preocupada com sua imagem do que com sua equipe, e a mais contundente, uma perda trágica, mas evitável. Um suspiro coletivo percorreu o auditório. O silêncio não era mais cativante. Era elétrico de choque. Observei o rosto do meu pai passar da confusão à descrença, depois a uma compreensão horrorizada.
A mão da minha mãe voou para a boca, sua máscara de compostura se estilhaçando em 1 milhão de pedaços. Mas eu mantive os olhos em Laia. Observei cada grama de cor sumir de seu rosto, sua confiança presunçosa substituída pela expressão crua e feia do pânico. Ela parecia presa. Parecia exposta. Apertei o controle remoto novamente. Mas eu não vim aqui hoje para falar sobre traição, disse eu, com a voz um pouco mais suave quando a tela atrás de mim escureceu. Vim aqui para homenagear os verdadeiros heróis. A tela se iluminou novamente, desta vez com os retratos oficiais e sorridentes do sargento David Peterson e do oficial Mark Shen. Seus nomes apareciam em letras garrafais abaixo de seus rostos. Esses foram os homens que deram suas vidas durante a Operação Starlight, eu disse. Eles não morreram por causa de uma decisão imprudente. Morreram porque tomaram uma decisão corajosa. Morreram protegendo os próprios civis que fomos enviados para salvar. Apertei o controle remoto uma última vez. Um vídeo curto e granulado começou a tocar. Era uma gravação de celular de um dos sobreviventes, uma mensagem que eles haviam enviado à agência meses depois. Um homem com o rosto cansado falou em inglês hesitante, agradecendo aos soldados que vieram do céu. Então a câmera se voltou para sua filha, uma garotinha de não mais de 10 anos. Ela olhou diretamente para a lente, com os olhos escuros arregalados e sérios. A senhora dos olhos tristes, disse ela. Ela nos salvou. Ela salvou meu irmão. O vídeo terminou. A tela ficou preta. O silêncio na sala era absoluto, profundo. Respirei fundo e dei minha última salva. O valor de um agente não é medido pelas medalhas em seu peito, mas pelas vidas que ele salva. A segurança desta nação não se constrói com base na ambição. Ela se constrói com base na compaixão. Ela se constrói com base na coragem de fazer a escolha difícil, a escolha certa, não importa o custo pessoal. Essa é a verdadeira lição da Operação Luz Estelar. Por um momento, não houve nada. Então, uma única pessoa no fundo começou a bater palmas. Depois outra, e mais outra. Em segundos, todo o auditório estava de pé. O som dos aplausos, uma onda ensurdecedora e contínua de validação, me inundou. Um som que eu nunca tinha ouvido antes, um som que eu nunca soube que precisava. Não olhei para a multidão aplaudindo. Meu trabalho com eles estava terminado. Em vez disso, olhei diretamente para a primeira fila. Vi o horror atordoado no rosto do meu pai. Vi a vergonha em conflito com a raiva no da minha mãe. E nos olhos de Laia, vi a devastação completa e absoluta de um mundo que acabará de se desfazer em pó ao seu redor. O jogo havia acabado. O tabuleiro havia sido virado. Eu havia vencido. Mas enquanto os aplausos ecoavam em meus ouvidos, por que parecia tanto uma derrota? Os aplausos no salão de conferências haviam diminuído, mas o silêncio que o substituiu era ainda mais alto. Nas horas que se seguiram ao meu discurso, meu telefone zumbia constantemente com mensagens de colegas, do diretor Carter e até mesmo de Marcos. Mas não havia nada da minha família. Eles não ligaram. Não enviaram mensagens. Simplesmente desapareceram, recuando para trás de um muro de orgulho ferido. Naquela noite, voltei para casa em Potomac pela última vez. Havia alguns pertences pessoais no meu antigo quarto, uma caixa de livros, uma fotografia de um amigo que eu havia perdido, a bandeira de David. Eu precisava deles. Precisava extirpar os últimos resquícios da minha vida daquele lugar para finalmente me livrar dele. Entrei com a minha chave. A casa estava em silêncio mortal. Encontrei-os todos na grande sala de estar, reservada para convidados importantes. Estavam sentados no escuro, a única luz vinha das velas sem chama tremeluzente sobre a lareira. Era como entrar num velório. Laia estava encolhida como uma bolinha no sofá, com o rosto inchado e manchado de lágrimas. Minha mãe olhava fixamente para a lareira apagada. Meu pai estava parado perto da janela, uma silhueta rígida contra o céu que escurecia. Ele foi o primeiro a falar, com a voz trêmula de uma raiva que fervilhava a tarde toda. Você destruiu tudo, disse ele, virando-se para mim. Seu rosto era uma máscara de fúria. Tudo, o nome desta família, a carreira da sua irmã, tudo queimado por causa do seu egoísmo. Olhei para ele, olhei de verdade, e pela primeira vez na vida não senti medo, apenas uma tristeza profunda e cansada.
Não, pai, respondi, com a voz baixa, mas firme. Eu não destruí nada. Só disse a verdade. A obsessão desta família com a própria imagem, o silêncio teimoso da mamãe e a ambição da Laia, foi isso que destruiu tudo. A verdade simplesmente acendeu as luzes. Minha mãe finalmente se mexeu. Ela olhou para mim e, por um breve instante, vi algo além de decepção em seus olhos. Parecia medo. Rovan, me desculpe, ela sussurrou, as palavras soando estranhas e quebradiças em sua língua. Eu não sabia. Eu só estava tentando proteger Laia. Balancei a cabeça lentamente. Você não estava protegendo ela, mãe. Você estava facilitando. Você ensinou a ela que ambição era mais importante que integridade. Respirei fundo, as palavras saindo calmas, sem a raiva que eu esperava sentir. E esse pedido de desculpas não é para mim. É para você. É para se sentir melhor agora que a verdade nua e crua veio à tona. Mas é tarde demais para isso. Eu não estava dizendo isso para ser cruel. Eu estava dizendo isso porque era um fato clínico. O perdão não cresce em solo que não é cultivado com remorso genuíno. O deles era um jardim de arrependimento por terem sido pegos, não pelo crime em si. Eu tinha que proteger o pequeno e frágil pedaço que eu tinha acabado de ganhar para mim. Por fim, caminhei até o sofá onde Laia estava curvada, recusando-se a olhar para mim. Fiquei parada diante dela por um longo momento, o silêncio se estendendo entre nós, repleto dos fantasmas de 20 anos de ressentimento. Eu não te odeio, Laia, disse eu, com a voz mais suave agora, mas com um inconfundível peso de finalidade. Eu simplesmente não posso mais ter você na minha vida. Você precisa aprender a viver com quem você é, precisa encontrar sua própria luz em vez de tentar apagar a de todos os outros. Coloquei a mão no bolso e tirei a chave da casa. Coloquei-a delicadamente sobre a superfície polida da mesa de centro de mogno à sua frente. O clique metálico ecoou no quarto silencioso. Esta é a última vez que estarei nesta casa, disse eu, falando com todos eles e comigo mesmo. Virei-me e fui embora. Não corri. Não olhei para trás. Meus passos eram altos e uniformes no piso frio de mármore do saguão. Cada passo era uma afirmação. Cada som era a construção de uma nova fronteira, sólida e impenetrável. Saí pela porta da frente, fechando-a suavemente atrás de mim. Ao entrar no carro e me afastar do meio-fio, fui invadido por uma onda de pura exaustão. A adrenalina se foi, deixando uma dor profunda em seu lugar. Eu me sentia esgotado. Sentia dor. Mas, por baixo de tudo, enquanto os gramados impecavelmente cuidados de Potomac deslizavam pela minha janela pela última vez, senti algo mais. Liberdade. Pela primeira vez, a estrada à minha frente era inteiramente minha. Mas também estava completamente vazia. A estrada daquela noite vazia em Potomac finalmente me trouxe até aqui, 6 meses depois. Levou-me a uma pequena cabana de madeira escondida nas colinas tranquilas e ondulantes das montanhas Blue Ridge, na Virgínia. Meu vizinho mais próximo fica a 1,5 km de distância, em uma estrada de cascalho. Os únicos sons são o do vento sussurrando entre os altos pinheiros e o chamado distante de um falcão circulando acima. O silêncio aqui não é vazio. É pleno. É tranquilo. Não saí da agência, mas não faço mais trabalho de campo. Meus dias de viver em uma mochila de emergência e dormir com um olho aberto acabaram. Depois da conferência, o diretor Carter me chamou em seu escritório. Ele não mencionou minha família. Simplesmente disse que minha experiência única com terrenos humanos complexos me tornava o candidato ideal para uma nova função. Agora sou chefe de treinamento estratégico para a próxima geração de agentes de investigação. Ensino-lhes não apenas técnicas, mas também empatia. Ensino-lhes que as escolhas mais difíceis que farão não serão entre o certo e o errado, mas entre o bem maior e a letra da lei. Estou transformando minhas cicatrizes em lições. Marcos vem de carro de Washington DC a cada poucos fins de semana. Sentamos na minha ampla varanda de madeira, bebendo cerveja barata e observando o pôr do sol pintar as montanhas em tons de laranja e roxo. Não conversamos muito. Não precisamos. Apenas pescamos no riacho próximo e desfrutamos do conforto do silêncio compartilhado. Percebi que este é um verdadeiro lar.
Não é construído com tijolos e argamassa, nem definido pelo peso sufocante da expectativa. É construído com paz. É definido pela aceitação. Marcos estava certo. Finalmente encontrei o caminho de casa. Numa tarde fria, enquanto eu separava a correspondência na minha varanda, encontrei uma carta. Era um envelope branco, simples e sem endereço de remetente. Mas reconheci imediatamente a letra elegante e acentuada. Era de Laia. Minha mão tremia levemente ao abri-la. Lá dentro, não havia um longo e choroso pedido de desculpas. Não havia desculpas. Havia apenas uma única página fotocopiada, um aviso oficial de transferência. Laia havia solicitado voluntariamente uma transferência de seu cargo de destaque em Washington, DC para um pequeno e tranquilo escritório de campo no centro-oeste. Ela estava deixando o centro do poder, abandonando o jogo que tanto se esforçara para vencer. Escondido no final da página, havia um bilhete curto, escrito à mão. Dizia: estou aprendendo a encontrar minha própria luz. Obrigada por me mostrar a escuridão. Dobrei a carta e a guardei. Não havia nenhuma onda triunfante de vitória, nenhum sentimento de vingança. Havia apenas uma tristeza silenciosa e suave e um lampejo de esperança pela irmã que eu um dia conheci. Percebi que meu legado não foi a destruição da carreira dela. Talvez, de alguma forma, tenha sido o catalisador para que ela finalmente começasse a construir uma vida que fosse verdadeiramente sua. Esta manhã, acordei antes do amanhecer. Preparei um bule de café preto forte e fresco e levei minha caneca favorita para a varanda. O ar estava fresco e cheirava a terra úmida e agulhas de pinheiro. Sentei-me na minha cadeira de balanço, observando a primeira luz pálida do amanhecer começar a se infiltrar sobre a silhueta escura das montanhas. Olhei para as minhas mãos, segurando a caneca quente. Tracei a linha prateada e elevada da cicatriz da queimadura no meu antebraço, uma lembrança permanente da Operação Luz Estelar. Durante anos, eu vira essas marcas como coisas feias, evidências de uma vida que eu precisava esconder. Mas agora, eu as via de forma diferente. Não eram símbolos de dano. Eram um mapa da minha vida. Eram a prova das batalhas que eu havia lutado, das escolhas que eu havia feito e do fato de que eu havia sobrevivido. Eu não precisava mais da aprovação de ninguém para reconhecer meu próprio valor. Meu valor não era determinado por um nome em uma placa ou uma foto em uma moldura. Era forjado no fogo e na sombra, e era só meu. Respirei fundo, enchendo meus pulmões com o ar fresco e limpo da manhã. Eu havia criado este amanhecer sozinha. E quando o sol finalmente surgiu no topo da montanha, inundando o vale com uma luz dourada, um sorriso genuíno e espontâneo se abriu no meu rosto. Eu me senti livre. O sol subiu mais alto e, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava olhando para trás. Eu estava apenas olhando para onde a luz me esperava. Minha jornada para encontrar minha própria luz chegou ao fim. Mas sei que, para muitos de vocês que estão me ouvindo, suas próprias jornadas ainda estão se desenrolando. Minha história é um poderoso lembrete de que nosso valor não é definido pela família em que nascemos, mas pela paz que construímos para nós mesmos. Se a minha história ressoou com você, por favor, mostre seu apoio clicando em curtir. Eu adoraria ler seus pensamentos, então compartilhe algo que lhe deu força em seu próprio caminho nos comentários abaixo. Sua história pode ser a luz que outra pessoa precisa ver hoje. Por fim, se você quiser ouvir mais histórias de resiliência e de descoberta da sua voz, inscreva-se no canal. Obrigado por ouvir.